Como é bom nós adorarmos esse Deus tão lindo. Estou apaixonado por Jesus. Cada dia que passa, essa paixão ela aumenta, porque o amor de Deus é derramado de uma forma abundante sobre as nossas vidas, algo sobrenatural. Que bom mais uma vez estarmos reunidos na casa do Papai, um lugar de adoração, um lugar onde o Espírito Santo, ele tem toda a liberdade para se manifestar. Eu sei também que a sua casa é um lugar de adoração, um lugar onde o Espírito Santo também quer encontrar espaço. E o mais importante é abrir o coração para Deus, escancarar esse coração para Deus, para que Ele possa completar esta obra maravilhosa nas nossas vidas, amém? Eu queria ler uma porção da palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 20, nós vamos estar falando sobre os fins dos tempos, é uma série de mensagens que nós vamos começar a partir de hoje. Quando nós falamos sobre finais dos tempos, fim dos tempos, essa palavra deve produzir alegria no nosso coração, não trazer desespero, temor, angústia, porque nós temos uma certeza através da palavra de Deus, temos uma segurança eterna. Se Jesus ele ressuscitou dos mortos, essa é a prova da nossa fé, essa é a base, o alicerce da nossa vida cristã, que também um dia nós iremos provar desse poder sobrenatural. Por isso, alegre-se o seu coração, tenha seu coração bem aberto, porque Deus, Ele irá falar conosco nesta noite. Filipenses capítulo 1, versículo 20, o título dessa passagem é: a vida de Paulo é dedicada a Cristo. A vida de Paulo é dedicada a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha alegria na sua vida. Por que o apóstolo Paulo, ele tinha alegria na sua vida? Porque ele teve um encontro com Jesus, teve a revelação da sua paternidade, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Ele vai trazer algumas lições para as nossas vidas nesta noite. Versículo 20 diz: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Esse versículo ele é maravilhoso, porque ele está dizendo: olha, se eu continuar vivo, eu vou produzir fruto para Cristo. E aqui nós encontramos o sentido da vida do apóstolo Paulo. Então ele continua dizendo: estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terei ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Amém. Amado Espírito Santo, te damos graças nesta noite pela Tua palavra. Abrimos o nosso coração para, meu Deus, a verdade da Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem reservado para nós nesse tempo um tempo de revelação, um tempo de crescimento, um tempo onde nós iremos provar da Tua fidelidade,
Por isso, amado Espírito Santo, alcança agora esta vida, esta família, alcança agora este coração, e que a Tua palavra, meu Deus, nesta noite, ela possa trazer luz ao nosso coração, ela possa trazer revelação às nossas vidas, e que nós possamos então estar preparados, meu Deus, para o grande dia da sua volta. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. O tema da nossa palavra hoje é: o céu é um lugar de reencontros. O céu é um lugar de reencontros. Então conta-se que dois homens contemporâneos que viviam na mesma cidade estavam morrendo no mesmo dia. Um deles era viciado em trabalho e durante toda a sua vida investiu, construiu muitas coisas, e quando ele estava chegando no finalzinho de sua vida, suas últimas palavras foram de tristeza, dizendo: estou indo embora de casa, estou deixando tudo para trás. O outro homem também trabalhou normalmente, mas foi um homem que investiu boa parte de sua vida em seus talentos e no seu tempo fazendo a obra de Deus. E quando ele chegou nos momentos finais da sua vida, seu rosto brilhava e ele dizia: estou indo para casa. A grande pergunta dessa noite é: onde você se sente em casa? Aonde você se sente em casa? Nessa vida? Você se sente bem nessa vida? Ou você tem um coração nas coisas do céu? Como você tem priorizado a sua vida? Quais são as coisas mais importantes para você? Então, se nós entendermos e respondermos esta palavra, essas perguntas com consciência, a nossa vida ela vai trazer um destino, ela vai trazer uma direção. Como nós falamos no início, nós estamos voltando para a casa do Pai. Eu não sei se você já teve aquela sensação de sair de casa, viajar, ficar algum tempo fora, e você tem aquela saudade, aquele desejo de voltar para casa. Na verdade, nós estamos, de passagem, porque a nossa casa não é essa casa aqui, a nossa casa é uma casa eterna. Então, na verdade, nós estamos apenas de passagem, somos peregrinos nessa terra, estamos voltando para a casa do Pai. Quais são as coisas mais importantes para você? Esta terra, a eternidade, são aquelas que vão ficar, são aquelas que você vai deixar, ou você tem trabalhado nessa vida pensando naquelas que estão na próxima vida, na eternidade? Se você responder nessas perguntas consciente, por isso que nós lemos um texto onde o apóstolo Paulo estava dizendo: eu tenho o desejo de partir. Estar com Deus é muito melhor, porque eu vou voltar para a casa do papai, eu vou habitar com Ele, mas por causa das necessidades, eu vou permanecer, e quando eu permanecer, eu vou produzir muito fruto para Deus, e quando eu permanecer, eu vou trabalhar e vou produzir frutos para Deus. Então a vida do apóstolo Paulo, ela tinha sentido, não era o sentido de permanecer nesta terra, mas de cumprir um propósito de Deus enquanto nós estamos nesta terra. Então a mensagem de hoje é: o céu, um lugar de reencontros. Aí nós temos muitas dúvidas. Nós temos, em relação ao céu, pode ser que você tenha muitas dúvidas, porque na verdade não se prega muito sobre céu. Hoje a gente fala muito sobre as necessidades da vida, porque nós precisamos suprir essas necessidades. Nós falamos sobre o poder de Deus
para as demandas do nosso dia a dia. Isso é tudo necessário, é fundamental nas nossas vidas, das demandas do dia a dia, das nossas necessidades, do poder de Deus, dessa manifestação. Mas nós precisamos conhecer um outro lado. Qual é o outro lado que nós precisamos conhecer e que não pode haver dúvidas no seu coração sobre a existência do céu? Existe um céu. Então as pessoas, elas perguntam: pastor, quando as pessoas morrem, elas ficam dormindo até Jesus voltar? Elas têm consciência? Elas reconhecem as pessoas quando ela chegar lá no céu? Existem muitas dúvidas em relação a esse assunto, e eu quero rapidamente tentar tirar as suas dúvidas. Mas a coisa mais importante para você saber é que o céu, ele é real. O céu, ele é muito real. Essa vida que nós vivemos, ela passa voando. Daqui a pouco nós estaremos na presença de Deus. Então o que nós precisamos é aprender a viver bem, aprender a administrar as lutas, aprender a administrar as perdas, aprender a administrar as conquistas. Então, enquanto você está aqui nessa terra, você tem que aprender a viver bem, aprender a administrar as lutas, as perdas, as conquistas. Por exemplo, quando você tiver uma grande vitória, uma vitória extraordinária, uma grande vitória nessa vida, você precisa se alegrar, você precisa usufruir das bênçãos de Deus enquanto você está aqui nesta terra. Mas você não pode se esquecer que isso aqui vai passar e não é eterno. As suas conquistas, elas vão passar. Tudo que você conquistar nesta terra vai ficar aqui. Então, o que é mais importante para você então? É a eternidade. O que de fato é eterno é o que está lá. Então, onde está o seu coração? Seu coração está na terra, como diz aquele homem, muito triste: vou ter que deixar todas essas coisas aqui. Trabalhei, lutei, me esforcei, agora eu vou embora. E agora? A vida não tem sentido se você não tiver a revelação da eternidade. A vida não tem sentido. Você está voltando para a sua casa, você vai voltar para a vida eterna, para viver esse relacionamento que Deus ele veio conquistar para nós na cruz do Calvário. É algo maravilhoso. Por isso eu falei, quando você começa a conhecer o seu destino eterno, você fica mais apaixonado por Jesus. A sua vida ela não fica presa a um sistema mundano. Olha que nós vivemos numa geração hedonista. Hedonista são as pessoas que vivem em busca do prazer terreno. Elas querem satisfazer a sua alma, mas só que elas esquecem que elas têm um destino eterno. Essa vida passa, essa vida vai passar. Para muitas pessoas essa mensagem é uma mensagem de tristeza, de desespero. Mas para você, ela deve ser uma mensagem de alegria, de esperança, porque na verdade você está voltando para a casa do papai, você está voltando para a casa onde você vai viver toda a eternidade. Nós temos provas na palavra de Deus, evidências de que a gente vai conhecer todas as pessoas lá no céu, até porque elas continuarão a ser quem elas são. Você não irá mudar a sua identidade. Você será exatamente a mesma pessoa no céu, melhorada. Quando Jesus voltar buscar a sua igreja, se nós formos arrebatados, nosso corpo será glorificado. É esse mesmo corpo, sou eu mesmo, Vanderlei. Personalidade, identidade, não será uma outra pessoa.
O que será diferente será o meu corpo glorificado. Esse corpo ele vai ser glorificado, mas você será a mesma pessoa. Então, tudo aquilo que você plantar nesta terra, todo o seu investimento para a eternidade, você vai colher lá. Por isso que é um assunto muito sério. Hoje Deus está alertando as nossas vidas para a eternidade. 1 Coríntios 13, versículo 12, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, diz: agora pois vemos apenas um espelho, obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O espelho na época de Paulo era um espelho feito de latão, não era como o de hoje, que vemos uma imagem perfeita. Hoje vemos uma imagem, uma sombra, mas lá eu verei face a face. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O espelho que ele estava referindo não tinha uma perfeição clara. Por isso, quando você chegar lá, você vai se conhecer, você vai conhecer a outra pessoa como ela é plenamente, não haverá dúvidas. Até as pessoas que nós conhecemos em parte. Nós não conhecemos as pessoas plenamente aqui nesta terra, mas quando você chegar lá, você vai ter um conhecimento pleno. E essa é a nossa esperança. Nós temos muitos versículos que falam sobre isso. No Velho Testamento, nós temos um versículo que sempre me encantou. Todas as vezes que eu li esse versículo, ele encantava a minha vida, e ele encanta a minha vida até hoje. Gênesis capítulo 25, versículo 7, diz: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Abraão foi um homem poderoso. Deus chamou Abraão, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra distante, eu tenho um plano maravilhoso para você. Você vai mudar de país, você vai mudar de cidade. A Bíblia diz que Abraão obedeceu à voz de Deus, e coisas extraordinárias aconteceram na vida de Abraão. Mas algo que ele recebeu como recompensa para a sua vida, Abraão recebeu muitas coisas, mas uma das coisas que ele recebeu é quando ele morreu. A Bíblia diz: e ele voltou para a sua família. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz que ele foi reunido aos seus antepassados. Eu não tenho mais o meu pai, quase há 20 e poucos anos. Recentemente a minha mamãe, Deus recolheu. E olha que interessante, Deus está dizendo: um dia eu vou reunir você com seus antepassados. Um dia você verá novamente o seu pai, você verá novamente a sua mãe, e aqui está a nossa alegria. Então nós estamos apenas de passagem. Agora pense comigo algo maravilhoso. Você precisa ouvir, imaginar e pensar como será a sua vida lá. Por isso, é bom você amar a sua família, porque você vai viver com ela lá no céu. Não sabemos exatamente como vai ser, mas algo glorioso vai acontecer. Você já pensou quando você chegar lá no céu e ser recebido além dos anjos pelas pessoas que você ama? Você já imaginou como será algo grandioso para a igreja que tem esta certeza, esta convicção? Você vai encontrar os seus avós, os seus pais, seu irmão, seu filho. Nós iremos nos encontrar com a nossa família lá no céu. Algo tremendo, isso traz alegria ao nosso coração, porque nós temos um destino eterno. Deus colocou um anseio no nosso coração pela eternidade. Outro exemplo que eu gosto muito da palavra de Deus, que sempre trabalhou nas minhas convicções, é o exemplo de Davi.
Davi pecou com uma mulher chamada Batseba, adulterou, gerou morte, porque o marido dela teve que ser morto, porque ela ficou grávida, sendo casada com Urias, enquanto o marido estava na guerra, e se descobrisse, ela seria apedrejada. Então Davi, o bonitão, fez um arranjo maravilhoso, mandou Urias para a guerra e ele foi morto. Ela engravidou, e quando nasceu o filho, todos achavam que era de Davi, mas Deus sabia que não era. O menino nasce, fica doente, Davi ora, jejua, se arrepende, pede para Deus que a criança não morresse, mas mesmo assim a criança morre. Davi lava o seu rosto. Então, quando a criança morre, Davi se levanta, lava o rosto, entra no templo, e as pessoas ficam perguntando: mas como pode? Davi perdeu o seu filho. Então Davi vai trazer outra revelação que é poderosa. Segundo Samuel 12:23 diz: mas agora que está morto, por que jejuar? Por que eu vou ficar me lamentando porque a criança morreu? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? E aí ele traz a revelação mais maravilhosa no meu entendimento para a minha vida. Davi traz uma revelação tremenda: um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Ele não volta, mas eu vou aonde ele está. Essa é a nossa certeza maravilhosa. Davi estava dizendo, algo tremendo. Davi teve uma revelação poderosa, maravilhosa. Ele diz: ele não vem mais a mim, mas eu vou a ele. Isso significa que nós vamos reconhecer as pessoas no céu. Aleluia! Alguém quer morrer aí? Não morre não. A dor da perda, da saudade é muito maior quando a gente tem a sensação de que nunca mais vou ver, nunca mais. Essa ideia de nunca mais dói demais. Quando perdemos nossos pais, parece que é tirado de dentro de nós uma raiz, sabe aquela raiz do amor incondicional que só o pai e mãe tem para nos dar. Mas o Espírito Santo nos consola dizendo: logo, logo você os verá novamente. Logo, logo nós estaremos juntos para toda a eternidade. Você os verá por toda a eternidade. Por isso que existem pessoas que estão no velório sentindo a dor, a saudade, a separação, mas eles estão dizendo lá na despedida: até breve. Até breve, nós iremos nos encontrar para toda a eternidade. Quando você tiver saudade de alguém muito querido que está em Cristo, se console com esta palavra do Espírito Santo: você os verá em breve. Então aqui está a nossa bendita esperança. Aqui está a nossa mensagem de esperança. Então as pessoas, elas têm muita confusão quando nós falamos a respeito da eternidade. Os espíritas acham que eles vão se reencarnar, mas isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque você tem uma identidade. Você não vai voltar João ou Maria, um cachorro ou um gatinho. Não existe essa questão de melhorar a sua vida através das reencarnações. Então hoje eu sou um homem, Vanderlei, agora eu vou me reencarnar com um gatinho. Miau. Não existe no mundo espiritual. Por que não existe? Porque a Bíblia está dizendo em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. É uma outra mensagem maravilhosa que nós poderíamos dar sobre o julgamento que nós teremos na eternidade, mas fica para a próxima vez. Não temos uma segunda ou terceira identidade. Você é um ser eterno. Aquilo que você é hoje, você será na eternidade. Aliás, só existem duas coisas nessa vida que são eternas: a alma e a palavra de Deus.
Nada mais é eterno, tudo vai passar, tudo. Ouça a palavra de Deus nesta noite. Nós vamos pregar palavras maravilhosas, mas você precisa entender fundamentos para a sua vida. Tudo vai passar, a sua profissão vai passar, a casa que você construiu, que você pagou lá com o seu trabalho vai ficar, os bens que você adquiriu não servem para nada. Para que serve isso? Tudo que você tem hoje, para você glorificar o Deus que você serve. Todos os recursos que Deus te dá, Ele te dá para a eternidade. Então, quando nós falamos de investimento, de oferta, dízimos, nós estamos aqui na igreja, no culto online, maravilhoso, mas só que ele tem custo. Então, quando você investe na casa de Deus, você está investindo para a eternidade. Você está dizendo: a terra não é o meu lugar, eu tenho um lugar melhor, maravilhoso, eu estou voltando para casa. Então aquilo que você adquire aqui não tem sentido se você não colocar ele para a eternidade. É simples, mas como nós vivemos na geração materialista, capitalista, hedonista, nós temos medo de investir, porque vai faltar, mas não falta, o seu destino é lá. Vai ficar tudo aqui. Todo o seu investimento para você ficar linda, fica tudo aí. Quando for lá no caixão lá, beleza, não leva nada. Então você precisa investir e ter seus olhos para a eternidade. No Novo Testamento nós temos um texto em Mateus 17. Jesus levou os seus discípulos para o Monte Hermon. 3 discípulos em especial, Pedro, Tiago e João, ele levou para um lugar reservado. De repente, eles estavam lá, olharam para Jesus, ele começou a brilhar. Literalmente o que aconteceu ali é que a dimensão do céu abriu um portal e o mundo físico passou a ser o mundo espiritual. E quando eles olharam, não era mais Jesus só, tinha Jesus, Moisés e Elias. Agora, olha aqui algo poderoso e interessante. O que é interessante nesse versículo? Porque Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus. O que é interessante? Elias viveu 800 anos antes de Jesus. E de repente Pedro olha aqueles homens e sabe quem eles são. É Moisés, é Elias. algo maravilhoso. Então a Bíblia diz, Mateus 17:4, então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Agora, olha que interessante a Bíblia. Moisés continua sendo Moisés, Elias continua sendo Elias, e os discípulos sabiam os nomes deles. Então no céu você vai conhecer por completo. No céu você vai conhecer por completo. Você continuará sendo quem você é para toda a eternidade. É o céu, um lugar lindo. Então você não precisa ter medo de perder as pessoas que você ama. Não tem jeito. Vai ter dor, vai ter saudades, mas um dia você estará junto de novo. Se você já perdeu alguém que você amava muito, o meu desafio para você hoje é viver nessa vida pensando na eternidade. Você precisa aprender a viver bem, aprender a administrar as perdas, porque essa terra é passageira. Essa terra passa. Por que as coisas vão passar? Por que elas vão passar? Porque elas não são eternas. As coisas eternas que vão permanecer para sempre. Então nós estamos falando de coisas dos finais dos tempos. Mas você precisa compreender o seu propósito hoje. Nós temos um outro exemplo na Bíblia que fala de
do jovem rico e do Lázaro. A história do rico e do Lázaro nos é conhecida também, está em Lucas capítulo 16, versículo 19. A Bíblia diz que havia dois homens, olha que interessante, ouça a palavra. A Bíblia diz que havia dois homens, um deles era pobre, mas era muito temente a Deus. Como você encontrar um mendigo na rua, pobre, pedindo esmolas, mas é homem temente a Deus. Homem que tinha um coração para Deus. Ele vivia pedindo esmolas para o rico. Os dois morreram, ouça a palavra de Deus. Os dois morreram e Jesus, como é o Senhor dos senhores, Ele conta esse episódio ocorrido na eternidade. Não é uma parábola, isso aqui é verdade. Quando se dá nome, não é mais uma parábola, isso aqui é verdade. O rico morre e está em tormentos e começa a clamar: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe seu dedo na água para saciar minha sede. Abraão diz: não, os que estão aí não podem passar para cá. E o rico diz: então peça para ele voltar e falar com os meus irmãos, para que eles creiam. E Abraão diz: também não, eles têm Moisés, tem profeta, tem a igreja, tem a célula. Vocês têm a oportunidade para crer na mensagem enquanto vocês estão aqui. Depois que passar para a eternidade, acabou. O que Deus está dizendo para nós? A oportunidade para crer em Jesus e ser salvo é agora. A oportunidade para crer em Jesus e ser salvo é aqui, é nessa terra. Não tem oportunidade na outra encarnação. Não tem purgatório. É aqui. Quando Jesus fechar os seus olhos, não haverá mais oportunidade. Ai, que mensagem. Não, fica tranquilo, não é para ter medo. Como nós lemos aqui no texto de Filipenses, Paulo estava dizendo: eu quero partir, mas é melhor que eu fique, porque eu vou produzir mais e eu vou continuar vivo. Nós não estamos dizendo que você irá morrer, nós estamos dizendo que o seu encontro com Jesus será maravilhoso, será poderoso. Você tem que sair daqui alegre, estar na sua casa alegre, porque você já recebeu Jesus no seu coração e é motivo de muita alegria. Então é nessa vida que nós podemos crer em Jesus. Quem crer em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso nós precisamos falar de Jesus para os nossos queridos. Ouça com muita atenção, fale de Jesus para a sua família. Pode ser que eles rejeitem e digam: eu não quero Jesus, mas um dia, talvez antes de partirem dessa vida, eles possam clamar e invocar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lázaro continuou sendo o mesmo, o homem rico continuou sendo o mesmo, e eu também serei o mesmo, só com um corpo glorificado, transformado. Aleluia! É a nossa esperança. Mateus 8:11 diz: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13 também fala a mesma coisa. Jesus estava falando aqui para os fariseus que não criam. Nós vamos ter algo maravilhoso lá no céu. A Bíblia diz que nós vamos nos reclinar à mesa, e lá estará Abraão, Isaque e Jacó. Ah, como será maravilhoso esse dia! Como será algo sobrenatural. Veja que a Bíblia está dizendo que todos esses homens continuam sendo quem eles eram. Abraão continuou sendo Abraão, Isaque continuou sendo Isaque, Jacó continuou sendo Jacó, e todos os profetas. Agora algo maravilhoso que você precisa entender: o conceito do céu requer que nós nos reconheçamos, porque os habitantes do céu são a família de Deus. Quem vai habitar
nos céus a família de Deus, a igreja. Lá você vai ter o papai, lá você vai ter Jesus, o nosso irmão mais velho, e lá você vai ter todos os crentes de todas as gerações, os nossos irmãos e as nossas irmãs. Será um encontro maravilhoso, será um encontro sobrenatural. Por isso o apóstolo Paulo diz: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nosso encontro no céu será glorioso. O céu é descrito por Jesus como lar. Nós temos um lar, nós temos uma morada. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se Jesus diz que o céu é uma família, é o lugar de uma família, o que temos aqui na terra é só a continuidade depois no céu. Você entendeu? Vou repetir novamente, porque isso é maravilhoso. Se Jesus disse que o céu é uma família, qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse era o projeto quando Deus criou Adão. Ele falhou, então Deus mandou Jesus Cristo para cumprir o propósito original de Deus. Família, o céu é um lugar de família. Então aquilo que nós fazemos aqui é uma continuidade depois no céu. Ou seja, as pessoas as quais Deus separou para você são um relacionamento de amor eterno. Você continuará com elas lá no céu. Mas tem gente que quer se livrar do marido, tem gente que quer se livrar da mulher, tem gente que quer se livrar da sogra. Mas lá no céu vamos estar todos juntos. Então o que Deus está dizendo? Você precisa aprender a conviver com as pessoas. É melhor aprender a amar agora, porque todas elas estarão conosco lá no céu. O céu é um lugar de amor, o céu é um lugar de afeição, o céu é um lugar maravilhoso. Olha como é maravilhoso falar sobre os finais dos tempos. Aprender que nada disso vai abalar nossas vidas, se você tiver esse conceito no seu coração. 1 Coríntios 13, 12 e 13 diz, o 13 diz: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando você lê a primeira carta de Coríntios 13, a discussão que se tinha lá era sobre os dons espirituais, sobre o que era mais importante, falar em línguas, profetizar. E Paulo diz que tudo isso é parte. Quem profetiza, profetiza em parte. Ninguém conhece todos os mistérios. Tudo que a gente conhece aqui é parcial. As únicas coisas desta vida que vão para lá é a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o maior é o amor. Você quer construir para o céu? Quer construir para o céu? Quer ter uma construção duradoura, eterna? Qual é a coisa mais importante desta vida? Amar. Qual é a coisa mais importante desta vida? É o amor. Então Jesus disse: nisso conhecereis, se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então 1 Coríntios 13 está dizendo: olha, ainda que eu fale as línguas dos homens, a dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Em outras palavras, nós como crentes nesta vida, nós estamos aqui como embaixadores do céu. Você é um cidadão do céu, embora morando nesta terra. Embaixador é um indivíduo que foi enviado em outro país. Por exemplo, o embaixador italiano aqui no Brasil, ele é italiano, mas mora no Brasil. As leis que governam são brasileiras, mas ele também vive segundo as leis italianas, porque ele é um embaixador da Itália no Brasil. Você é um embaixador do reino dos céus, embora morando nessa terra. Você tem um destino, você tem uma pátria. Sua pátria chama-se pátria celestial.
C.S. Lewis diz, um dos maiores escritores cristãos da nossa geração, escreveu que a comparação mais perfeita entre o céu e a terra é que a terra é como um pedaço de ferro rústico e o céu é como uma obra de arte de ouro puro. É algo maravilhoso você estar com Deus para toda a eternidade. Mas só que nós vivemos num mundo extremamente materialista. Por isso que as pessoas, elas ficam desesperadas em face da morte. As pessoas ficam desesperadas quando começam a perder alguns centavos, alguma graninha. Elas ficam desesperadas porque elas estão apegadas a esta terra. As maiores brigas, as maiores contendas estão nas heranças. Mas Deus está dizendo: olha, você vai voltar para sua casa, você está voltando. Jesus, Ele está voltando. E saiba você que se Jesus não voltar na nossa geração, e aqui é um ponto bem legal, você vai morrer. 70, você não é eterno nessa terra. Eu não sei quanto você vai durar, 200 anos, 300 anos, vai ver como Adão, 900 anos, você está louco? A nossa vida é passageira, e você sabe, se nós não formos arrebatados, se Jesus não voltar, você vai morrer, você vai viver a morte, talvez não só a sua, mas de pessoas que você ama. Agora nós precisamos encarar a morte, não com desespero, mas como a igreja primitiva. Como a igreja primitiva, eles encaravam a morte, como os apóstolos que viram Cristo ressurreto. Como que eles encaravam o desafio? Eles queriam morrer. Houve uma geração inteira de cristãos que morreram cantando no Coliseu, quando as feras eram soltas para devorá-los, porque a esperança deles estava na eternidade. Eu vou encontrar o meu Jesus, eu estou voltando para a casa do papai. Eles não iam desesperados, nós sofremos por eles, mas eles oram por nós, para que nós possamos ter a crença que eles tinham. Outros eram jogados em tanques pegando fogo e morriam cantando. Estevão, mártire. Atos 1:8 diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Testemunha significa mártire, dar a vida por Jesus. Eles cantavam, eles morriam cantando, glorificando, porque eles tinham a eternidade bem clara para a sua vida. Oh, glória a Deus! O Império Romano não conseguia remover a fé que eles tinham, porque eles tinham a existência da eternidade bem clara na sua vida. Será que você sabe da eternidade? Você tem certeza da eternidade? Se você tem, você precisa ter duas atitudes. A primeira delas é se preparar para a vida eterna. A gente se prepara para tudo. Se prepara para o casamento, se prepara para um vestibular, se prepara para uma carreira profissional, se prepara para uma viagem, mas não se prepara para a eternidade. É bem interessante. E Deus está dizendo: você precisa se preparar para a eternidade. O que você está fazendo para se preparar para a eternidade? Como a gente se prepara para a eternidade? Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Viver nesse mundo para agradar a Deus. A trombeta vai soar. Estamos vendo os dias finais da nossa vida. Quando vai acontecer? 30 anos, 20 anos? Não sei. Quando o Senhor vai chamar você? Não sei. Mas a grande questão, você precisa se preparar. Você precisa estar preparado, porque quando a trombeta soar para você, você vai se encontrar com o seu Criador. Você vai estar na presença de Deus. Então, viva hoje pensando no dia do arrebatamento ou no dia da sua morte. Fica mais fácil.
É que risadinha. Por que que fica mais fácil? Porque quando você peca, o que você faz? Você volta rapidamente, porque você tem uma certeza que você vai se encontrar com Deus. Então você busca uma vida de pureza, você busca uma vida de santificação. Fica muito mais fácil quando você tem vontade de reagir na carne, dar um soco na cara da pessoa, brigar com a esposa, falar mal do Bolsonaro, falar mal do Moro. Mas quando você tem o seu alvo para a eternidade, você sabe que tudo é passageiro. Então você vai dizer não, não à minha vontade, não à minha carne, porque um dia eu quero ouvir do meu Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós estaremos juntos para toda a eternidade, e aqui está a nossa esperança gloriosa. Isso não faz de nós pessoas alienadas, porque se quisesse nos levar desse mundo, simplesmente nos levaria. Nós temos que, enquanto estivermos aqui, viver, trabalhar, projetar, viver a vida. Você precisa viver, mas não viver focado nesta terra, mas viver a vida sabendo que nós somos cidadãos dos céus, nós temos uma pátria, nós nos encontraremos com o nosso Deus. Tudo que você construir nessa terra, uma boa notícia para você: vai ficar. Você não vai levar um centavo, uma realização, mas tudo que você investiu em pessoas, amando o Senhor, testemunhando, se relacionando, você levará para a eternidade. E a Bíblia diz que quando você chegar lá, vai haver uma coroa grande para os ganhadores de almas. É a recompensa. Você já pensou quando você chegar no céu? Você já imaginou você encontrar aquela pessoa que você falou de Jesus e ela te agradecendo eternamente por você ter compartilhado o Evangelho com ela? Você já pensou que maravilhoso você olhar para a pessoa e saber que ela ia para o inferno e ela deu e pelo seu testemunho e amor, vocês estão juntos para toda a eternidade? Isso é glorioso, é isso que motiva a igreja, é isso que motiva nós estarmos aqui, é isso que motiva você, ligar a sua televisão aí, ligar o seu aparelho celular para ouvir uma mensagem, porque há uma esperança gloriosa, a volta do Senhor. Então vamos viver nessa vida, nos ocupando com as coisas dessa vida, é verdade, mas nos lembrando que o mais importante é o que está por vir. O mais importante que vai chegar no nosso dia, o mais importante não é você ter um alvo apenas nessa terra, um alvo humano, uma missão objetiva, é fundamental. Você precisa ter um alvo, uma missão objetiva, mas se você focar só nessa terra, não é legal. Use tudo aquilo que você tem aqui para a glória de Deus. A morte não acontece só para gente velha, não. Muitos jovens que não se importam com a sua vida, qualquer um de nós pode ser encontrado por ela. Nos cemitérios hoje tem muitos pais chorando pelos seus filhos, dizendo: a vida, a morte pode chegar para você também. A vida é efêmera, mas aquilo que temos no céu é eterno. Não te conforte saber que você vai encontrar lá quem você ama. Não conforta a sua vida, não é motivo de alegria, não é motivo de nós pregarmos o Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Fale de Jesus para as pessoas, fale de Jesus para a sua família, porque queremos um dia encontrar essas pessoas lá no céu. Ninguém chegará no céu por sua conta própria. Você só chega no céu pelo único e perfeito sacrifício de Jesus, é pela sua graça. Nós não merecemos nada. Você nunca vai chegar lá por conta própria. Você só chega lá por intermédio de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem de esperança para a minha vida
e para a sua vida. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando você chegar lá no tribunal de Cristo, vai ser um tempo de muito quebrantamento. Por quê? Porque você vai lembrar de coisas que você deveria ter feito e não fez. Você poderia ter feito, mas você se recusou. E a Bíblia diz que todas as coisas serão patentes diante do trono de Deus. Deus não é brasileiro, não. Vamos dar um jeitinho, ele é brasileiro. Lá ele é o Criador dos céus e da terra, soberano. Ele quer enxugar dos seus olhos todas as lágrimas lá. Nós não entraremos no céu porque somos perfeitos, mas porque Jesus é perfeito. Não vamos entrar no céu não porque aquilo que nós fizemos, alguma coisa relevante, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. A única coisa que você precisa fazer hoje é crer e confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Quantos creem que Jesus morreu na cruz no seu lugar? Quantos confessaram com a sua boca: Jesus, Ele perdoa nossos pecados, e eu creio que o Senhor Jesus morreu em meu lugar, e hoje eu tenho a vida eterna, e haverá essa plenitude do amor de Deus. Eu quero convidar você, meu tempo já deu, eu quero convidar você nesse momento a entregar o seu coração para Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Quero convidar você que está na sua casa a ficar em pé. E a Bíblia está dizendo: é noite de você se preparar. Primeira coisa para você estar preparado é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe outro caminho, não existe uma outra vida, só essa vida. Israel recusou Jesus. Jesus veio para os judeus não o receberam, e nós fomos alcançados por esta graça maravilhosa. Não é somente você entregar sua vida a Jesus, mas entregar de todo o coração, entregar todas as suas amarras, entregar os seus ídolos, aquilo que de fato é tão importante para a sua vida. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro. Se você tem amado mais alguém do que a Deus, isso é um ídolo. Ele quer ser o primeiro. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu emprego, pode ser o dinheiro, pode ser as coisas deste mundo, pode ser o seu filho. E o Senhor hoje está dizendo para você: eu quero ser o primeiro na sua vida. Eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Espírito Santo, algo maravilhoso é compreender o teu propósito. Algo, meu Deus, sobrenatural, extraordinário, é incrível. É conhecer, meu Deus, a tua vontade. Muda, Senhor, os nossos valores nesta noite. Muda, Senhor, a nossa visão espiritual.